A Bíblia nos diz que o que é impossível ao homem é possível a Deus. E a Bíblia nos diz que nós nos tornamos condenáveis diante de um Deus santo por uma atitude do nosso primeiro pai, que escolheu viver em desobediência. E todos nós herdamos essa natureza pecaminosa e caída. E ao homem agora morto espiritualmente é impossível reverter essa situação. Por isso um sinal de condenação caía sobre a humanidade, sobre todo ser humano. Mas o que era impossível ao homem reverter, Deus em sua graça e misericórdia fez possível em Cristo Jesus. Nele fomos redimidos, nele fomos justificados, nele fomos feitos filhos de Deus, igreja do Senhor, um povo que não é justo, é um bando de pecadores, mas um bando de pecadores redimidos por Cristo Jesus. E essa é a razão por que estamos aqui nessa noite. Não há outro motivo pelo qual nos reunimos aqui para adorar a Deus, bendizer o seu nome e agradecer, porque mesmo sendo nós o que somos, pessoas indignas do favor de Deus, Deus nos amou e deu a vida do seu Filho por nós naquela cruz. Essa é a razão da nossa gratidão, da nossa alegria. É a razão de cantarmos louvores a Deus. É a razão que nos dá confiança ao coração a ponto de termos momentos no culto onde nós confessamos a Ele os nossos pecados e as nossas culpas, porque temos. É a razão pela qual também nós trazemos aqui parte dos nossos bens para consagrar a Deus, dizendo a Ele que nós confiamos no Senhor e que todo o nosso sustento e manutenção provém da sua graça e misericórdia, da sua bondade. E é com esse mesmo espírito que nós estamos aqui nessa noite também na expectativa de que o Senhor nos fale ao coração. Que no abrir a palavra de Deus e no expor essa palavra, que o Senhor use da mesma graça e misericórdia e fale com cada um aqui, porque cada um aqui tem necessidade de alma, de ouvir a voz de Deus, de ser alimentado, consolado, confrontado com a palavra, para viver uma vida santa diante do Senhor. É nesse intuito que eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, texto que nós vimos aqui expondo com vocês já há algum tempo, E não temos qualquer pressa de terminar, contanto que a gente possa digerir, compreender, mastigar a palavra de Deus e aplicarmos a nossa vida, porque dela provém santificação, dela provém crescimento espiritual, dela provém aperfeiçoamento. Capítulo 5 de Lucas, a partir do verso 33, nós vamos nessa noite encerrar esse capítulo, tratando sobre um assunto que foi trazido a Jesus, do jejum. Diz lá o texto no verso 33, que disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará na velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente.
Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai amado, o nosso coração se alegra, o nosso coração se enche de graça todas as vezes que temos essa oportunidade de estar como igreja diante da Tua presença, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor separou esse dia, o dia do Senhor, o dia da vitória de Jesus sobre a morte, o dia da ressurreição, o dia do Cordeiro de Deus, para que nós pudéssemos gozar a Tua presença e antever um pouco do gozo que vamos experimentar eternamente na glória com o Senhor. Nós, durante a semana, ansiamos e esperamos esse dia chegar. Assim como durante toda a nossa caminhada na vida, nós ansiamos o dia que o Senhor voltará para buscar a Tua igreja. Queremos ardentemente, Senhor Deus, pedir ao Senhor nessa noite que nos fale ao coração. Renove o nosso espírito, alimente a nossa alma. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a compreender melhor a Tua vontade para a nossa vida. Abre os nossos olhos, aquece o nosso coração, faz com que vivamos vidas santas, da qual o Senhor tenha prazer nelas. Ajuda-nos na luta diária que temos com a nossa natureza caída e pecaminosa. Que ela não nos domine, Senhor, mas que a nova natureza que o Senhor fez nascer em Cristo Jesus, essa nova natureza que é guiada pelo Teu Espírito, que o Senhor fez habitar em nós, que ela seja vitoriosa, que ela cada dia possa crescer, que nós possamos cada dia ser santos, parecidos com Cristo Jesus, que o Teu Espírito nos dê graça, Senhor Deus, para vivermos a vida cristã de forma vitoriosa sobre a natureza pecaminosa, sobre o mundo, sobre o diabo. Abençoa-nos nessa noite e abre nosso entendimento para compreendermos essa dimensão da vida espiritual que é o jejum. Nos estimule, nos atrai a isso, Senhor. Nós Te pedimos assim e oramos ao Senhor, confiados na Tua graça e misericórdia. Em nome e no amor de Jesus oramos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Deixe-me ler, de forma muito rápida, os textos que são paralelos a esse texto, para que a gente tenha uma compreensão mais exata do assunto discutido aqui. Mateus capítulo 9, verso 14 ao verso 17, diz assim, na percepção de Mateus, acerca do mesmo assunto. Diz o verso 14 de Mateus 9, que vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Marcos, no capítulo 2, no verso 18 a 22, também nos relata o mesmo acontecimento. Marcos capítulo 2, verso 18. Diz lá: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Ok. Ficamos aí, então, com esse texto para nossa compreensão. O assunto jejum
é um assunto do qual há muitas dúvidas na cabeça dos cristãos, principalmente dos cristãos das igrejas históricas ou tradicionais. Porque é uma prática não muito comum. Algumas igrejas de ordem mais pentecostais ou mais contemporâneas se utilizam muito dos jejuns. Às vezes, pessoas têm muitas dúvidas, achando que jejum é sinônimo de deixar de se alimentar, deixar de comer, somente. E passam o dia, às vezes, numa atividade do trabalho comum, como outro dia qualquer, ou nas atividades domésticas, como outro dia qualquer, mas compartilham para alguém: olha, hoje eu estou de jejum. E quando a gente vai analisar a prática do jejum em toda a Escritura, a gente percebe que jejum é um meio de graça que Deus concedeu à igreja de forma intensa e emergencial, ligado à oração. Jejuns, vigílias e orações são coisas que estão dentro de um pacote. Às vezes também nós fazemos vigílias, mas essas vigílias são interrompidas por momentos de lanche. É uma coisa que nós também temos que repensar. Deus concedeu à igreja alguns meios de graça. Deixe-me fazer entender melhor. Nós somos um grupo de pessoas que se reúne aqui, nesse local não, mas se reúne já em outros locais, há 140 e tantos anos. Isso nós chamamos de igrejas locais. As igrejas locais, elas foram sendo organizadas no decorrer desses 2000 anos de cristianismo. Elas se tornaram em denominações cristãs e elas se organizam em igrejas locais. As igrejas locais são expressões da igreja Corpo de Cristo. Essa igreja Corpo de Cristo, ela é invisível aos olhos humanos. Participa delas todas aquelas pessoas que um dia foram alcançados pela graça de Deus, pela mensagem do Evangelho, foram atraídas a Cristo, foram convencidas do seu estado de pecado e compreenderam que o seu estado de pecado lhes conduzia à morte e condenação, como nós cantamos no primeiro hino que abrimos o culto nesta noite. E compreenderam que Deus, na sua misericórdia e amor, enviou seu Filho a esse mundo e fez cair sobre o seu Filho a sua justiça. O castigo que hoje nos traz a paz caiu sobre ele. E pelas suas chagas, pelos seus ferimentos, pelo seu sofrimento, pelo seu sacrifício, pela sua morte, nós fomos sarados. Por isso nós podemos ser salvos. Por isso nós podemos ser regenerados em Cristo Jesus. Então todas as pessoas que um dia compreenderam essa mensagem e que creram na suficiência da obra de Cristo, foi aplicado a ela a justiça de Jesus. E foi colocado sobre Jesus o seu pecado e culpa. Passamos a ser agora a família de Deus, o corpo de Cristo. Veja comigo, Efésios capítulo 2. E a gente vai compreender exatamente isso que eu estou colocando para vocês. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. A partir do verso 11. Diz o texto: portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, ou seja, não israelita, não judeu, chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe,
fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade entre judeus e gentios, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, gentios e judeus, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou ou anunciou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra fundamental, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O apóstolo Paulo está descrevendo o que é a igreja corpo de Cristo, a igreja família de Deus, da qual faz parte dela todos aqueles que foram alcançados por essa mensagem, por essa graça salvadora. Todos aqueles que foram aproximados a Cristo Jesus. Todos aqueles que têm essa compreensão. Todos aqueles que se renderam a essa mensagem gloriosa e entregaram suas vidas a Cristo Jesus. As igrejas, a estruturação da igreja em organizações aconteceu por uma necessidade histórica. E nós somos uma igreja local. Não é? Uma parte visível dessa igreja invisível. Quantos aqui são membros dessa igreja? Quantos aqui presentes estão ligados oficialmente à primeira igreja presbiteriana do Recife? Por favor, levante a mão. Eu quero saber. Ok, joia. Baixe sua mão. Quantos aqui são congregados? Vêm de fora, ou de outra igreja presbiteriana, ou de outra igreja evangélica, ou ainda não tem uma denominação cristã, protestantes, são católicos, ou de outras religiões que congregam conosco e que frequentam essa igreja. Por favor, levante a mão para eu conhecer. Joia. Ok. Bom. Todos nós aqui somos um grupo de pecadores. Todos concordam com isso? Há alguém justo aqui entre nós? Não. A Bíblia diz que não há um justo, nem sequer um. Né? Nem os que são da igreja. Nem os que são redimidos no sangue de Jesus. Eles não são justos. Eles são pecadores, justificados por causa do mérito e da obra de Jesus. Então, o que é a igreja local? Eu quero fazer essa compreensão para vocês, essa conceituação, para que a gente chegue no jejum. Nós somos pecadores, redimidos pela graça de Deus, e o fato de eu ter sido alcançado por essa mensagem salvadora, o fato de eu ser atraído pelo Espírito Santo de Deus e convencido por Ele do meu estado de pecado e da suficiência da obra de Cristo por mim naquela cruz, o fato de eu ter crido, eu fui salvo, redimido, justificado da culpa do meu pecado. Não há mais culpa sobre mim. E não há mais culpa sobre você que tem essa fé em Cristo Jesus. Diante de Deus, o Pai, você é considerado justificado por causa de Cristo. E segundo Paulo escreve aos Romanos, nenhuma condenação há para esses que estão em Cristo Jesus. A minha condenação e a sua condenação caiu naquela cruz, caiu sobre Cristo. Por isso, você pode afirmar com convicção no seu coração, eu sou salvo. Salvo da condenação,
por causa de Cristo, pelos méritos de Cristo, por causa do amor gracioso de Deus por mim. Agora, meu querido, isso não torna você uma pessoa justa, ou uma pessoa perfeita, ou uma pessoa sem pecado. A partir desse momento que eu fui regenerado por Cristo Jesus, que eu nasci espiritualmente, eu tenho uma nova natureza em mim, que ama o Senhor, habitada pelo Espírito Santo de Deus, conduzida por esse Espírito Santo de Deus. Mas eu carrego em mim uma natureza antiga, caída, pecaminosa. Essa natureza pecaminosa sempre será inclinada para o mal. Sempre será inclinada para o pecado. Por isso, diz Paulo aos Gálatas, se estabelece um conflito interior dentro de mim e dentro de você. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: olha, eu sei o que é correto. Eu amo os princípios da palavra de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Mas todas as vezes que eu sou desejoso de fazer essa vontade, eu sinto um conflito dentro de mim, porque há uma parte de mim, a minha natureza caída, se inclina para fazer aquilo que eu detesto. E eu vivo esse conflito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que a carne, a natureza caída e pecaminosa, milita contra o Espírito. E o Espírito milita contra a carne, para que a carne, porventura, não faça o que é da sua vontade. Há um conflito e uma luta dentro de nós, que somos a família de Deus, que somos a igreja de Cristo. Porque eu quero chegar aqui com vocês diante dessas convicções, que eu preciso entender que Deus providenciou para que nessa luta, nesse conflito, nessa batalha, eu possa ser vencedor. Ele me concedeu meios de graça. São armas espirituais que Ele coloca à nossa disposição para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente, para poder subjugar e vencer essa natureza caída que habita em nós. O profeta chega a nos afirmar que o nosso coração é corrupto, que ele é demasiadamente perverso, que nem nós o conhecemos bem, ou não conhecemos bem a capacidade que ele tem de cometer pecados. E que se nós não vigiarmos, se nós não observarmos essa tendência pecaminosa que há no nosso coração, somos propensos a cometer pecado. E cometendo pecado, agredimos a santidade do Deus que nos salvou. Entristecemos o Espírito de Deus que Ele faz habitar em nós, que Ele fez habitar em nós. E perdemos a comunhão com Deus. E nos tornamos merecedores do juízo desse Deus que nos salvou. Deus nos concede então os meios de graça, que é a sua palavra. A sua palavra revelada ao homem, a Bíblia. Nós temos como nos alimentar dela, conhecer quem é Deus, conhecer o que Ele espera de nós, conhecer as cláusulas da sua aliança feita com nós, para que nós possamos andar nessas verdades de Deus. Essas verdades de Deus, às vezes, denunciam o meu pecado, tem poder, diz a palavra de Deus, penetrante a ponto de dividir os pensamentos mais íntimos do meu coração, revela pecados escondidos, tendências que há em mim. A palavra de Deus, todas as vezes que eu me exponho a ela, ela me ajuda a compreender melhor quem eu sou, me mostrando o lado que precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo em mim, e que eu preciso confessar a Deus essas tendências, esses pecados, essas inclinações, e que a confissão de pecados, a admissão de culpa, é parte da minha caminhada espiritual e meio de graça para que Deus me conceda perdão e arrependimento. Eu preciso
aprender a ouvir a voz do Espírito que abre os meus olhos, me revelando verdades dessa palavra, para que eu possa abandonar o pecado e para que eu possa me apropriar das promessas de Deus e crescer em maturidade espiritual, em aperfeiçoamento. Essa é uma obra do Espírito Santo que Deus fez habitar em mim, do qual chamamos, e a Bíblia chama de processo de santificação, onde o Espírito Santo me faz mais parecido com Cristo a cada dia. E quanto mais eu busco, quanto mais eu me exponho à palavra, quanto mais eu a leio, quanto mais eu a examino, quanto mais eu estudo, mais eu cresço e me fortaleço espiritualmente. Isso é um meio de graça. O outro meio de graça que Deus nos concede, ainda pensando na palavra, o que nós estamos fazendo aqui é cultuando a Deus, e isso é um meio de graça. Porque todas as vezes que nós vimos a Deus, adorar ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, nós somos edificados, nós somos consolados, nós somos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus através da exposição da palavra e do culto que nós oferecemos ao Senhor. Culto a Deus é meio de graça. As programações que uma igreja local promove, ela promove com o intuito de fazer os crentes crescerem espiritualmente, de fazer com que a gente cresça em unidade como um corpo, de fazer com que cada um, como foi lido aqui em Romanos, dê a sua justa contribuição com os dons, talentos e habilidades que Deus nos concedeu, com o fim de aperfeiçoar o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo cumpra a missão que lhe foi confiada, de anunciar essas verdades ao mundo. Então, uma igreja local, ela existe com a intenção de possibilitar aos seus membros, aos crentes da igreja, essa oportunidade de serviço. E quando eu sirvo o meu irmão com os dons que Deus me deu, eu sou fortalecido espiritualmente e a igreja é fortalecida espiritualmente. Os pastores que Deus coloca na igreja, as pessoas com dons de ensino, de orientação, de exortação, são meios de graça. Os meus irmãos que têm habilidades que podem me contribuir para a minha vida e crescimento espiritual, são meios de graça que Deus concede à igreja. A oração é um meio de graça. A oração particular, quando eu derramo diante de Deus as minhas ansiedades, quando eu confesso diante de Deus os meus pecados, quando eu coloco diante de Deus os meus temores, Deus fala conosco através da palavra. E nós falamos com Ele através da oração. Meios de graça que Deus concedeu para a comunhão dos seus. Mas, por que carregamos essa natureza pecaminosa? E por que às vezes essa natureza pecaminosa nos engana? E por que às vezes essa natureza pecaminosa até nos domina em determinadas áreas da nossa vida? Nós temos que aprender que a dinâmica da vida cristã é uma dinâmica que tem que andar pelo caminho da sinceridade com Deus. Eu posso medir ou perceber o meu grau de crescimento espiritual, de minha santificação, através das obras que eu posso observar em mim. Porque Paulo diz, no texto que ele fala dessa luta, que ele tenta classificar as obras que são fruto da natureza pecaminosa e as obras que são fruto da minha nova natureza espiritual. Quando essas coisas aparecem na minha vida de forma mais constante, mais presente, é porque o Espírito Santo de Deus está dominando a minha vida e eu estou crescendo espiritualmente. Em mim, então, vem amor, vem paciência, vem longanimidade, vem misericórdia no trato com as pessoas, com os meus irmãos, domínio próprio, etc. Mas quando essa natureza, eu começo a observar em mim a irritação, a ira, a lascívia, essas coisas estão pulsando mais forte em meu coração. Eu não tenho muito prazer nas coisas de Deus.
eu estou me afastando dessas coisas. E a minha natureza antiga começa a predominar na minha vida, é um sinal de que eu estou muito mais vivendo no controle dessa natureza antiga do que no controle do Espírito. E aí Deus me concede esses meios de graça para que eu possa me utilizar deles para vencer o pecado. A luta contra o pecado é algo, em primeiro lugar, particular e individual. Cada um de vocês conhece os seus pontos de vulnerabilidade. Cada um de vocês conhece onde a natureza caída pulsa mais forte. Cada um de vocês sabe das dificuldades que você tem nessa luta interior. Cada um de vocês conhece os pecados que tantas vezes aparecem na sua vida com força. A Bíblia diz que eu deveria vigiar e orar. Porque, na verdade, diz Jesus, o Espírito está pronto, mas a natureza caída e pecaminosa, ela é fraca. Então, eu preciso me apropriar dos meios de graça que Deus me concede, ao ponto que devo observar o meu coração, a minha vida, as minhas tendências, os sinais que dá dentro de mim, para que eu possa diagnosticar que áreas da minha vida são mais vulneráveis ao pecado. Eu sei, que a Bíblia me ensina, que o diabo, meu arqui-inimigo, anda sempre em derredor da minha vida, procurando um momento para me destruir ou me devorar. Eu sei que o diabo usa o mundo como um ponto de atração para essa tendência pecaminosa que eu carrego dentro de mim. Então, o que eu quero chegar para falar para vocês é que uma comunidade como a nossa, constituída de pecadores redimidos, aqui e ali nós vamos ter que lidar com lutas pessoais de alguns dos nossos irmãos e queridos que estão apanhando do pecado. Que por causa de negligência, por causa de falta dos exercícios espirituais, por falta de se apropriar dos meios de graça, ou por ser engoldado por uma vida, por uma demanda de atividades, começam a se esfriar e se afastar da vida de comunhão com Deus. Começam a relaxar na sua vida pessoal e na sua caminhada espiritual. E quando nós relaxamos nisso, quando nós nos acomodamos pelo fato de que não, eu sou salvo, eu sou crente, eu já tenho obtido muitas experiências boas com Deus e vitórias com o Senhor, eu sou útil até na igreja, e às vezes o próprio diabo e o nosso próprio coração usam essas coisas para nos fazer acomodar na vida espiritual. E quando nós cedemos a essa acomodação, a velha natureza passa então a dominar e a aparecer na nossa vida essas coisas. É aí então, né, que aparece na Escritura um meio de graça que deve ser utilizado por cada um de nós nesses momentos que nós percebemos que o pecado e a natureza pecaminosa têm tido domínio sobre a nossa vida. Jejuns. Ou seja, intensificar a vida espiritual. Intensificar as orações. Quando eu percebo que na minha vida eu estou tendo dificuldade de vencer determinada tendência pecaminosa, ou que um pecado tem se tornado muito constante na minha vida, eu preciso olhar para esse pecado, olhar para essa área da minha vida com maior cuidado, com maior intensidade. E aí entra um meio de graça que Deus nos oferece para vencermos essas áreas da nossa vida. Jejuns. É um remédio mais forte, é um antibiótico mais poderoso, é uma intensidade espiritual concedida à igreja com o fim de ajudá-la a vencer nos momentos de crise. Observe que o ensino de Jesus, ou que a resposta de Jesus aos seus questionadores, os discípulos de João jejuavam como coisa cotidiana. Os discípulos dos fariseus também faziam isso. E
numa situação onde havia um jejum anunciado e público, coisa estranha que não é comum isso na Bíblia, as pessoas disseram, mas os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, por que os teus discípulos, Senhor, não jejuam? Por que vocês, essa é a pergunta, por que vocês negligenciam esse meio de graça? E aí Jesus faz uma colocação onde ele reprova a falta de esperança ou de discernimento ou de percepção espiritual dos religiosos fariseus ou dos discípulos de João Batista. Olha, o noivo chegou. O Messias chegou. A promessa de todo o Antigo Testamento pelo qual jejuam os discípulos dos fariseus e os discípulos de João chegou. O noivo está na festa. Os meus discípulos entendem isso. Os discípulos dos fariseus e os discípulos de João não estão entendendo isso. Em Mateus usa a palavra tristeza para enfatizar o que motiva o jejum. Tristeza. Ansiedade por alguma coisa que ainda não foi alcançado. E os jejuns eram praticados quando o povo de Israel, no Antigo Testamento, percebiam a distância de Deus, ou por causa do pecado do povo, ou por causa de algum juízo de Deus trazendo derrota sobre o povo, ou retendo a bênção e os alimentos não estavam vindo suficientemente para a manutenção do povo, alguma catástrofe, onde eles entendiam que por trás disso estava a mão de Deus e por trás disso estava a sua indiferença espiritual ou o seu pecado. Em todo o Antigo Testamento, quando isso era percebido, se convocava um jejum solene, um quebrantamento da nação de Israel, do povo de Deus, para buscar o Senhor. Veja comigo, Joel, capítulo 1, verso 13 e 14. Quando Deus, por boca do profeta Joel, exorta o povo de Israel. E ele diz no verso 13, cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. O povo estava sendo infiel ao Senhor por causa de uma crise econômica, por causa de dificuldades que eles estavam passando, e eles então reteram de trazer ao altar de Deus as ofertas de manjares e a libação. E Deus diz, vocês estão pecando contra mim, vocês estão quebrando o mandamento, vocês estão roubando a Deus. Às vezes, deixa-me abrir um parêntese aqui, às vezes nós como igreja cristã, por causa de muitos constrangimentos, de pessoas que não têm caráter e que se utilizam da fé para ter vantagens financeiras, às vezes as igrejas têm constrangimento. E às vezes tira até da sua liturgia do culto o momento de consagração de dízimos e ofertas. Porque não quer ser identificada como uma igreja interesseira nessas questões. E às vezes, até as igrejas que praticam isso, nós temos uns costumes errados de estar justificando isso. Na hora de tirar a oferta, a gente diz assim para as pessoas não crentes que estão nos visitando, não se sintam constrangidos. Meu querido, essa questão de reconhecimento de que Deus é o provedor da existência humana, não é para crentes, é para todo homem. Malaquias, o profeta diz, roubará o homem a Deus? E ele responde, vós me roubais a humanidade, quando retém de reconhecer que o que vocês têm provém da minha graça e misericórdia, e todo homem é devedor desse reconhecimento. E como é que esses homens reconhecem isso? É devolvendo a Deus parte daquilo que Deus lhes tem dado. Isso não é para crente. Isso é para todo homem. Então nós não temos que nos justificar, dizer para as pessoas, olha, não fique constrangido. É para todo homem. Porque todo homem deve reconhecer que o que tem provém da boa mão de Deus.
E quando não reconhece, ele está pecando contra Deus. Se recolhe dízimos e ofertas nas igrejas, não porque, em primeiro lugar, a igreja queira ou requeira isso das pessoas, mas é porque nós precisamos cuidar da vida das pessoas para que eles observem esse princípio de que o que eu tenho provém da boa mão de Deus e eu não posso reter o que Deus diz que é devido a Ele. Nós não temos que ter constrangimento nisso. O profeta está dizendo que o povo estava retendo aquilo que era de Deus, e por isso Deus estava trazendo o juízo sobre o povo, pesando a sua mão sobre o povo. E qual era o caminho? Arrependimento. O caminho era se vestir de saco e cinza, se humilhar diante de Deus. E vejam o que o texto continua dizendo: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. É o que diz o texto no verso 14. O jejum era a saída intensa de oração, de quebrantamento e humilhação, para mostrar a Deus arrependimento. Senhor, pecamos contra o Senhor, estamos nos humilhando no saco e na cinza, e vamos te buscar em oração, vamos parar a vida. Vamos parar o trabalho, as atividades, se proclame um santo jejum. Todo mundo vai vir para aqui, todo mundo vai se rasgar no saco e na cinza, todo mundo vai se humilhar diante de Deus, a vida vai parar. Porque nós vamos buscar a Deus intensamente para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Jejum é parar o cotidiano para buscar a Deus somente em oração, se quebrantando diante de Deus. Vejam ainda o capítulo 2 do mesmo profeta Joel, o verso 15 e o verso 17. Ele diz: tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Orem assim: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Jejum, meu querido, é quando eu me lanço na intensidade de me humilhar diante de Deus, de buscar a sua presença, para que Deus modifique alguma coisa que eu reconheça errada na minha vida. Jejum, meu querido, deveria ser uma arma, um meio de graça que nós lançamos mão quando percebemos que estamos frios espiritualmente. Jejuns, meu querido, devem ser acionados na minha vida quando eu percebo que eu estou apanhando de algum pecado que está me dominando, de alguma tentação do qual eu não estou conseguindo vencer, que eu tenho cedido. É um meio de graça intenso que Deus colocou à disposição do seu povo para ser utilizado todas as vezes que eu perceber que eu não estou vivendo uma vida espiritual como Deus requer de mim. Eu devia me aperceber disso. Os discípulos dos fariseus e os discípulos de João estão chegando diante do Senhor para repreender Jesus, dizendo: olha, vocês não são espirituais. Os seus discípulos, por que eles não são espirituais? Por que eles não vivem jejuando e orando? Por que vivem comendo e bebendo? E Jesus disse: porque o noivo chegou. O noivo está aqui. É momento de alegria. É momento de festa. Ninguém convida convidados para um casamento e não oferece para eles celebração, né? Ninguém convida ninguém para o casamento para fazer jejum e ficarem tristes. É momento de alegria. O noivo chegou. Agora haverá um momento em que o noivo será tirado. Haverá um momento em que dará-se lugar à tristeza. Se dará lugar à tristeza.
Haverá um momento onde as coisas parecem que estão apertando para a gente. Aí sim é um momento onde os meus discípulos vão chorar, onde os meus discípulos vão orar, onde os meus discípulos vão se humilhar, onde eles vão jejuar. Nós vivemos, então, saindo da nossa particularidade. Todas as vezes que o pecado ganhar lugar entre nós, cada vez que nós vemos um irmão nosso ser vencido por um determinado pecado, cada vez que percebemos que o diabo alcançou vantagem sobre nós, na vida de um de nós, nós deveríamos, como igreja, orar a Deus mais intensamente, jejuar a Deus, pedir a Deus misericórdia, para que Ele proteja o seu povo, para que Ele guarde os nossos corações. Agora, meu querido, isso precisa partir de um compromisso pessoal e particular meu e seu. Você precisa zelar pela sua vida espiritual, porque você tem uma natureza caída e pecaminosa, corrupta e demasiadamente perversa. Se você cochilar, se você se acomodar, ela vai lhe dominar. E ela vai trazer sobre você vergonha e constrangimento. E vai trazer vergonha e constrangimento sobre o Evangelho e sobre o nome de Cristo. Por isso eu preciso levar a vida cristã a sério. Eu preciso ter consciência que eu faço parte da família de Deus. Que eu estou associado por uma voluntariedade do meu coração a uma comunidade local, que tem por objetivo dar testemunho desse Evangelho da graça. Saber que nós temos um inimigo que tenta nos envergonhar e nos desacreditar diante do mundo e diante dos homens. E eu preciso ter cuidado com a minha vida, para que eu não venha a ser motivo de escândalo em coisa alguma para ninguém. Muito menos para o meu Senhor, que me amou e deu a sua vida por mim naquela cruz. Eu preciso ter um compromisso, não é com as pessoas, não é com o pastor, não é com o conselho, primeiramente. Eu preciso ter um compromisso de vida com Cristo, com o meu Senhor, com o pastor da minha alma, com aquele que se deu na cruz por mim. Eu quero viver a minha vida para agradá-lo. Eu quero que ele tenha prazer em mim. Eu quero que ele use a minha vida para a glória do seu nome, para que o mundo veja a luz dele brilhar em mim. Precisa ser esse o meu compromisso. E eu quero dizer isso a vocês porque eu sei que há uma tendência à acomodação. Há uma tendência de dizermos assim, não, eu sou crente, eu sou da igreja. Os meus pecados já foram redimidos e aqui eu só vou dar uma relaxada enquanto o Senhor não volta. Ou às vezes a gente se deixa seduzir e envolver em demasia pelas demandas desta vida e vive a vida para esses projetos particulares e pessoais e não para esse projeto maior de Deus. Eu preciso entender o que está em jogo. Nós temos tido uma oportunidade ímpar de estudar na nossa escola dominical o Apocalipse, que para mim, nada mais, nada menos do que é trazer essa percepção de vida cristã. As coisas vão piorar, o caldo vai engrossar, o inimigo vai se levantar contra a igreja. Vamos enfrentar dias difíceis, essa é a tendência natural revelada na Escritura. E eu preciso estar pronto para esses dias difíceis. Esses dias onde o noivo não está presente. E eu vou precisar recorrer, lançar mão desse meio de graça que Deus me concedeu. Senhor, eu preciso ser fortalecido espiritualmente. Eu preciso dedicar e concentrar a minha vida na busca do Senhor. Eu preciso me colocar mais de joelho na tua presença. Eu preciso separar tempo para dedicar-me ao jejum e à oração e à busca do Senhor para vencer as tendências pecaminosas da minha alma, para ser fortalecido espiritualmente para esses dias difíceis que virão. Jesus, antes de começar o ministério dele, quando foi apresentado por Deus, o Pai, naquele batismo do Jordão,
quando o céu se abriu, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, quando o Pai declarou, esse é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Jesus saiu dali, guiado pelo Espírito Santo, para jejuar, para se preparar para o que ele teria que enfrentar na frente. Passou 40 dias, parou a vida para buscar a Deus, para se preparar, para enfrentar o que vinha pela frente. Se ele fez isso, se ele percebeu que necessitava disso como homem, imagine eu e você, meu querido. Nós precisamos estar prontos para enfrentar o que temos que enfrentar em nome do Evangelho. E eu não posso me dar o direito de relaxar na minha vida espiritual. Senão, a minha natureza, corrompida e caída, me domina e vai me trazer vexame, vergonha, e vergonha para o Evangelho, e vergonha para a igreja. Eu preciso ter essa consciência para buscar a Deus em oração e para intensificar essas orações em jejuns diante do Senhor, para vencer determinado tipo de tendência ou pecado na minha vida. E quando eu não conseguir com essas coisas, Deus me concedeu pastores, dos quais eu deveria saber que eles são as pessoas que Deus usa para me orientar na palavra e me suportar espiritualmente nessas horas difíceis da caminhada. Igreja não tem, crente não tem que ter medo de pastor. Pastor não é ameaça para a vida de ninguém, ele é colocado ali para cuidar da vida das ovelhas. E para que vocês não se compliquem quando vocês veem que não estão conseguindo vencer determinada área da sua vida, busque socorro. Diga, pastor, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo sozinho enfrentar essa área da minha vida. Eu tenho pecado nisso ou naquilo, me socorra. Porque é isso que a Bíblia diz. Antes que o mal lhe domine, antes que a desgraça e o vexame batam a sua porta, busque ajuda, busque socorro. Isso são meios de graça que Deus concede ao seu povo. Somos membros uns dos outros e devemos orar uns pelos outros. Quando percebermos que um irmão meu tem cometido pecado, Jesus orienta em Mateus 18. Vai a ti ele só. Fala com ele, repreenda-o. Se ele se arrepender, você ganhou seu irmão, você livrou seu irmão das mãos do diabo. Aleluia! Dê glórias a Deus. Mas não saia por aí falando dele a ninguém. Porque a Bíblia não lhe autoriza a fazer isso. Porque aí você vai estar agora passivo de ser procurado por alguém para dizer você tem pecado contra seu irmão, quando você tem falado dele a outros. Se ele não se arrepender, não desista dele, por favor, de Jesus. Chama um ou outro irmão e vai com ele, porque a palavra de 2 ou 3 pode ter mais força para convencê-lo do pecado e trazê-lo ao arrependimento. Só se ele não se arrepender, leve o caso à igreja, ou leve o caso a quem de direito, leve o caso aos responsáveis, aqueles que Deus instituiu com autoridade para tratar. Leve o caso ao pastor, diga, pastor, eu tenho tentado ajudar meu irmão naquilo ali, e ele não tem conseguido vencer. Ele tem insistido na prática do pecado, vá lá ajudá-lo, pastor, porque eu não consegui. E agora o caso está na mão do pastor para que ele vá lá e ofereça ajuda e socorro. Esse é o espírito da igreja. Esses são os meios de graça que Deus nos concede para que o pecado não alcance vantagem sobre nós, para que o diabo não alcance vantagem sobre a igreja, corpo de Cristo. Jejum é um meio de graça que pode ser vivido pessoalmente, deve ser vivido pessoalmente, e às vezes precisa ser vivido coletivamente. Na época dos reformadores, na época da igreja do século XVI e XVII, quando em alguns países, em igrejas sérias, quando se percebia uma frieza espiritual na igreja, quando não se percebia Deus intervir com graça nos seus cultos, sabe o que eles faziam? Convocava a igreja para um santo jejum.
para se colocarem diante de Deus em vigílias, em oração, para buscarem a Deus graça, Senhor, onde temos pecado, que não temos visto a manifestação da Tua graça em nosso meio. Sabe, irmãos, quando a família vai mal, quando os filhos estiverem diferentes com Deus, o que nós precisamos fazer? Jejua e ora. Pede a Deus misericórdia. Senhor, não estou conseguindo conduzir a minha família no caminho do Senhor. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia dos meus filhos. Tenha misericórdia dos meus pais. Tenha misericórdia da minha família. Orações e jejuns. O que eu queria nessa noite, irmãos, trazer para vocês. Nós somos uma igreja pertencente a uma denominação que não é muito comum se ouvir falar nessas questões. Não é? Isso talvez seja um pecado nosso. Deixamos de lançar mão de um meio de graça que Deus nos concedeu para tratar assuntos urgentes e emergentes na nossa vida. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós não estamos aqui, eu não quero viver a minha vida, eu já tenho 53 anos de idade. Não sei quanto tempo me resta ainda, mas eu não quero viver a minha vida mediocremente. Eu não quero ser um pastor medíocre. Eu não quero ter um ministério medíocre. Deus nos colocou nesse mundo para usar a nossa vida para a glória do seu nome, para fazer conhecida a sua graça, para alcançarmos pessoas e livrarmos pessoas da morte e da condenação. Senhor, os dias estão difíceis, os tempos são hostis, vivemos debaixo de ameaças, onde a nossa liberdade tem sido cada vez mais tolhida. Nos prepare para esses dias difíceis, Senhor. Para que nós tenhamos coragem para enfrentar o que vem por aí. Para que a gente não se acovarde, não silencie, não calhe a boca. Nos dê sabedoria, equilíbrio, para a gente ser relevante nesses dias difíceis. Para a gente fazer diferença nesses dias difíceis. Eu queria desafiá-los, particularmente, em primeiro lugar, a que você pudesse lançar mão desse meio de graça. Porque o noivo está ausente. O noivo foi para a casa do Pai preparar lugar. Nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, no nosso coração. Mas chega tempo onde a gente tem que parar a vida para buscar de Deus vitória em determinadas áreas da nossa vida. Eu queria perguntar uma coisa a vocês, particularmente. Tem algum pecado na sua vida que tem sido vitorioso sobre você? Tem alguma área da sua vida que tem te incomodado, ou te tentado, ou latejado mais fortemente na sua vida pessoal? Como está o teu vigor espiritual? Você está vivendo um momento bom com Deus, intenso com Deus, de experiências profundas com Deus, ou a sua vida está naquele marasmozinho? Eu queria te desafiar, meu irmão, a sair dessa acomodação espiritual, dessa indiferença espiritual, e tomar um propósito na sua vida de buscar a Deus de forma mais intensa, mais objetiva, de dizer ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, intervém na minha vida, manifesta a tua glória na minha vida, na minha família, na igreja, na vida dos homens que o Senhor levantou na igreja. A gente quer ver a tua glória ser manifesta em nosso meio, Senhor. Eu queria te convidar a você começar a pensar, a utilizar esses meios de graça na sua vida, para que as coisas começassem a mudar de forma mais acelerada, mais progressiva na sua caminhada espiritual. Eu queria chamar você a esse momento de oração. Baixe sua cabeça. Busque a Deus com sinceridade agora.
Deus querido e Pai amado, nós queremos admitir diante do Senhor que muitas vezes somos débeis espiritualmente. Muitas vezes estamos vivendo uma vida cristã nanica, desvirtuada de virtudes, onde temos sido tão iguais quando deveríamos ser diferentes desse mundo. Pai amado, tenha misericórdia de nós, enquanto pessoas. Tenha misericórdia das nossas famílias, quando nós não vemos nelas a graça e a glória do Senhor. Tem misericórdia da nossa igreja. Queremos ser uma igreja diferente, relevante, comprometida com a glória do Teu nome, com a expansão do Teu reino, com a salvação de vidas. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a tratar e a vencer o pecado que tenazmente nos tem assediado. Ajuda-nos a obter vitória espiritual, desenvoltura espiritual, maturidade espiritual. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, possa moldar o caráter de Jesus, o nosso amado Redentor, na nossa vida. Nos atraia a uma vida de oração, nos atraia a uma vida de jejuns com o Senhor, de buscar intensamente mudanças e transformações no nosso ser. Faz isso no nosso meio, Senhor, para a glória do Teu nome, para o avanço do Teu reino, porque sabemos que somos tão indignos dessa glória. Perdoa-nos e nos lave com o precioso sangue de Jesus. E eu queria te pedir de forma específica, Senhor, Tu que conheces os corações aqui presentes, se há alguém aqui nessa noite que ainda não conhece essa graça, que o Teu Espírito Santo fale intensamente e profundamente a esse coração, lhe atraindo a Cristo Jesus. Quero também te pedir, Senhor, Tu que conheces cada coração aqui presente nessa noite, se há irmãos que estão vivendo em pecado, que estão permitindo que determinados atitudes, comportamentos e práticas que sabem que são reprováveis diante do Senhor aconteçam na sua vida, Senhor, quebranta esses corações, leva-lhes a arrependimento, quebra-lhes as cadeias que lhes têm prendido, liberta-os, Senhor Deus, do pecado, perdoa-os, lava-os com o precioso sangue de Jesus. Produza no nosso meio verdadeiro arrependimento, Senhor. Se há pessoas aqui que estão também tendo enfrentamentos difíceis com o pecado, com tentações, que não estão conseguindo viver uma vida cristã livre, que o Senhor possa trazer liberdade a essas pessoas, Pai amado. Que elas possam buscar socorro em quem de direito possa ajudá-las, para que elas possam vencer, ser vitoriosas e fortalecerem espiritualmente. Derrama graça sobre o Teu povo nessa noite, é o que nós te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém, amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar.